Boa noite, bem-vindos a essa live, onde nós vamos estar falando sobre a lei do amor e a lei do medo. Tudo bem? Vamos chegando. Marcelo vai estar me acompanhando aqui. A gente vai estar falando um pouquinho. Se vocês têm visto, temos feito essa semana posts sobre o medo e sabe que é algo que a gente precisa trabalhar. Às vezes em momentos que a gente nem se dá conta, o medo tá aí, à nossa porta. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vem pra cá, amor. Vamos já conversar. Oi, Oi, amor. tudo? Tudo? Vamos conversar? Amarrou as crianças já? Já. Vamos ver como é que vai ser, né? E tu já te chaveou aí? Tô, Tô chaveado aqui, cadeado essa porta. Ninguém entra aqui, só. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos conversar sobre o medo? Vamos bater Tem papo? vários posts essa semana e ainda estão saindo. Vão ter mais até domingo ou até segunda, onde a gente Pois está é, né? falando um pouquinho o que é o medo. Que é esse E tal de medo? principalmente, né, eu acho que a lei do amor, que é o que vence isso. Como é que a gente começa? Como é que a gente começa? Não sei. A gente tem medo de começar as coisas? Começar pelo início, né? Pode Bom, ser. eu lembro que uma vez ficou muito claro a voz de Deus falando pra mim. Eu lembro que eu acordei. Eu não lembro se houve um motivo especial, alguma coisa aconteceu. Mas eu lembro que eu tive esse pensamento. A lei do amor, ela é tão óbvio, mas aquilo foi um momento assim que foi uma revelação. Existe a lei do medo e a lei do amor. Se tu decidir fazer as coisas na tua vida baseado na lei do medo, então eu vou colher os frutos do medo. Agora, se eu decidir tomar as minhas decisões baseado na lei do amor, é dali que eu vou colher os meus frutos. Algo assim, né? Foi. Eu me lembro porque tu compartilhou comigo e para mim foi uma revelação tão forte, porque a gente não se dá conta, né? A gente chama o medo, talvez aquela sensação de, um sentimento natural humano, né? Eu tenho medo, o medo acontece, eu não, né? E às vezes a gente já se acostumou a tomar decisões baseadas no medo a nossa vida inteira, que hoje a gente ainda não identifica que isso, na verdade, pode ser uma estrutura maior que está nos impedindo de viver Exatamente, Deus na nossa vida. exatamente. E já que às vezes as pessoas não têm uma compreensão, a gente às vezes não tem uma compreensão. A gente pensa, tá, então o medo quer dizer que então é a ausência de medo que a gente precisa ter. A palavra tem várias porções na Bíblia que a gente encontra, né? Não temas, estou contigo, não deve temer. Então quer dizer que eu não posso ter medo? E não é isso. Quando a palavra diz não temas, é porque Deus já deu condições para que a gente possa ultrapassar qualquer sentimento de medo. E a grande verdade, Jaque, é que não existe uma pessoa ser corajosa com ausência de medo. Sem medo não existe coragem. Tá entendendo? Não tem por que uma pessoa ser corajosa se não existisse o medo. Então a gente Faz começa a ter alguns pensamentos assim que começam a cair por terra, começam a desabar, porque na verdade o medo é uma coisa natural, é um sentimento humano. Agora, às vezes ele está tão camuflado que a gente não consegue identificar. Porque a gente pensa E assim, tá, medo é aquela coisa, tipo, tô na beira de um penhasco, na beira de um abismo, e eu vou ter medo de chegar perto dali, né? Porque eu sei as consequências. E se tu for olhar exato, no dicionário, vai dizer o quê? Medo é o sentimento racional de alguém que está prestes a sofrer alguma agrave na sua vida física ou de ter uma pessoa a quem ama sofrendo de alguma forma. Então, então, assim, o medo, na verdade, ele tem várias facetas e ele se camufla muitas vezes. é. Dá uma olhada na tua conexão, amor. Para mim, tu tá aqui um pouquinho blurry. Verdade. E sabe que eu me pergunto com essa. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do medo, principalmente porque a gente não compreende o medo na profundidade que nos atrapalha. A gente conhece o medo, esse que tu falou.
Ah, eu tô com medo do novo, ou é o medo do desconhecido, ou é o medo, eu sou meio medrosa. Sou tímido, sou inseguro, tudo isso é medo Exato, também, né? exato. Mas eu acho que a gente está querendo nos aprofundar numa questão de medo que lidera as minhas ações. Uhum, Onde no momento que eu vou ser mãe, no momento que eu vou ser uma funcionária, alguém que está em posição de liderança, no momento que eu vou esperar a situação acontecer na minha vida, eu abraço o medo como uma proteção, né? Como uma função de tipo, isso aqui é assim que eu consigo agir, né? É um controle, talvez também, porque me uhum. sinto segura. Eu não sei se faz sentido o que eu estou falando, talvez se a gente der uns exemplos pode ajudar. Então vamos lá, uma pessoa então que ela tem medo de autoridades, tá? Ah, eu não tenho medo de autoridades. Não? E como é que tu vai te relacionar numa situação onde tu é colocado, o teu caráter, a tua produção, a tua produtividade, o teu desempenho é colocado em xeque? Ou seja, o teu valor pessoal. Ah, eu vou me levantar e vou argumentar contra isso, eu vou me proteger, né? E aí já começa a revelar outros medos, né? Então, por exemplo, a pessoa então que bom, citando esse medo de autoridades, então, normalmente ela é uma pessoa que vai procurar ser mais passiva quando lidando com chefes ou pessoas que ocupam posição de autoridade sobre a vida dela, né? E então, consequentemente, ela não vai se propor ou de maneira natural se colocar à disposição em qualquer situação que venha comprometer a forma como ela é vista por aqueles que estão acima dela. Ah, Então, a pessoa está deixando de tomar posse de oportunidades ou muitas vezes de colocar o seu pensamento e se posicionar em alguns aspectos por causa do medo, né? E aí a gente então, pode... a passividade às vezes é abraçada O fruto, exatamente, uma proteção. como quem diz, eu não vou arriscar alguma coisa, né, que para mim é importante. Talvez é a minha identidade que eu acredito, a forma como as Uhum, pessoas me veem. uhum, E o interessante, Marcela, é que normalmente quando a gente faz isso, é porque está ligado a uma forma como eu me vejo, né? Uma crença minha sobre mim mesmo. Porque se eu vou ir para a passividade por causa do medo de autoridade, ou medo de homens, né? Que é da, o medo da rejeição, talvez. uhum. Isso começa, pode ser uma opção que eu tomo para que eu possa realmente me proteger. Pode ser até tipo um controle. Exatamente. O controle, na verdade, é apenas uma evidência. É um sintoma que existe medo. Controle, insegurança, todos os mecanismos que a gente busca para se proteger ou proteger aqueles a quem a gente ama. Porque tem medo de que alguém vai sofrer, tem medo de que alguma coisa de ruim vai vir a acontecer. E a gente sabe que o medo, ele é o quê? Ele é mentiroso, ele é intrusivo, ele coloca pensamentos na nossa cabeça que muitas vezes não é verdade. Já que hoje tu saiu com a Sara e tu mandou para mim um itinerário, né, que tu estaria voltando para casa. E na minha cabeça eu ficava pensando algumas coisas. Mas daí se acontecer isso, né? E se ela não chegar em tempo? E aí, o que eu preciso fazer? E sabe que esses tipos de pensamentos, normalmente eles não são pensamentos positivos, né? Não, tá tudo certo, ela vai chegar em tempo, vai dar tudo certo. E por mais que talvez venha se atrasar por algum motivo, tá tudo certo, né? Não, o medo ele tenta invadir, ele não pede permissão, ele vem a toda. Então ele é muito sutil. E às vezes é difícil de identificar que a gente está sendo influenciados pelo medo, né? A influência do medo, essa é a chave. Influenciados pelo medo. Ou seja, controle, insegurança, timidez, essa característica de fugir das oportunidades, aquilo que a gente diz muitas vezes, a pessoa é covarde, né? Não encara os desafios, né? A pessoa é muito passiva. Tudo isso são mecanismos de defesa, onde a gente tenta cobrir essa falta, essa necessidade. Então, na verdade, são sintomas que evidenciam uma ferida profunda. Uma ferida ou uma dor, né? A dor do medo, que fica latejante dentro de nós. Alguma coisa de ruim vai acontecer. Alguém vai me trair de novo. As pessoas não vão me valorizar por quem eu sou.
De novo, eu vou ficar sozinho. Ah, já tentei de novo e não deu certo. Todas essas conclusões, né, que são formadas pouquinho a pouquinho na nossa vida, com cada experiência que a gente passa, aonde elas são reforçadas continuamente dentro de nós. E como tu mesma disse, Jaque, são conceitos que a gente acaba formando sobre nós mesmos. Aonde eu vou simplesmente acreditar, olha, tentei de tudo, não deu certo para mim. Quer saber de uma coisa? Melhor coisa para mim é desistir. Eu não tento mais. Eu não me coloco mais na condição de ser humilhado. Eu não me coloco mais na condição de ser ridicularizado. Eu não vou mais confiar nas pessoas. Eu já sofri traição. Quer saber de uma coisa? É muito melhor eu ficar no meu mundinho, guardar o meu coração. Eu posso dizer que eu confio nas pessoas, mas se eu for analisar ponto por ponto, como é que Jesus confiava nas pessoas? Sabe, Judas estava sentado com ele na última ceia e Jesus já sabia que ele era o traidor. Olha como é que ele se posicionou com Judas, o traidor. Não havia medo nenhum, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E a E aqui gente. podemos entrar, né, Marcelo, naquela parte onde às vezes a gente tenta pelo nosso braço, né? Essa é a maioria da opção que hoje tu vê como os alta performance, né? As pessoas que ensinam isso engole e vai, Engole. Uhum. né? Faz de conta que tu não sente e toca a ficha. E tem uma parte muito importante no ser humano realmente de ir além dos seus limites, que eu acho que é muito boa. Mas aqui nós estamos falando para pessoas que estão ativando o seu espírito, né? Elas não precisam somente ativar a sua alma, o seu coração, mas elas podem contar com uma ativação do Espírito de Deus no espírito delas. Uhum. Hoje nós estávamos conversando com uma pessoa passando por uma situação onde ela disse: eu não quero só ser uma superação, Uhum. porque todo mundo que vence é uma superação, porque a pessoa superou. Uhum. Ela disse: eu quero ser uma pessoa que dê a honra, a minha vida vai ser a honra e glória para o Senhor. E eu vejo nesse mesmo caso, amor, com relação a compreender a lei do amor e se submeter aonde esse copo sujo de medo começa a Uhum. receber essa água limpa, Uhum. né? E esse medo começa a sair, a escorrer, porque ele não tem mais lugar, o amor transborda, e aí flui de dentro de mim, da minha identidade, da segurança que o Senhor coloca em mim, onde então eu consigo agir sem o medo, né? Uhum. Mas eu não estou ali sempre no verge da coisa. Não, eu não posso ter medo, eu não vou. Eu vou contar até 10. A gente tem falado sobre isso, que é nos controlar, né? Aham. Tem a ver com transformação aqui dentro. E Uhum. vale a pena também lembrar que muitas pessoas estão sendo opressas pelo medo. O medo natural é comum, é humano. Agora, nós vemos legados hereditários familiares onde as pessoas, desde que se conhecem por gente, Uhum. o medo assola. E começa na infância, talvez, ao medo do escuro, que é muito comum, mas depois ele se transforma. E a Vai se pessoa agravando. ela começa a ver tudo que ela tem perdido, se ela realmente começar a pensar e a identificar o medo como um limitador, Uhum. realmente, eu nunca quis fazer aquele curso porque eu tinha medo de não passar. Eu nunca me coloquei naquela vaga porque eu tinha medo de não ser escolhida. Na verdade, eu nunca conversei com aquela moça porque eu tinha medo de ser rejeitado. Uhum. Tu entende? Então, colocando tantas opções, olha, eu nunca abri o meu negócio porque eu tinha medo de fracassar, né? Então a gente vai ver várias áreas da nossa vida sendo completamente limitadas pelo medo, porque Exatamente. porque a gente nunca experimentou o que é viver na segurança do amor, né? Já que não tem como viver uma vida de sucesso, seja o sucesso padrão do mundo, sucesso em Deus, qualquer tipo de sucesso. Sucesso exige sempre da
atenção àquilo que é novo, sabe? Dar passo no desconhecido, é experimentar, é ser pioneiro muitas vezes, é ser empreendedor em muitas áreas. Então não existe como uma pessoa ter sucesso em qualquer área da sua vida, tanto natural quanto espiritual, sem que ela tenha que lidar com essa questão do medo, né? E por isso que a palavra é tão enfática, não tenha medo. Quer dizer, não é que a gente não pode ter o sentimento de medo, não é isso. É o que fazer quando eu tenho o sentimento de medo, né? De novo, uma pessoa não tem como ela ser corajosa se não houver medo. Agora, é tão incrível quando a gente tem um lugar que a gente encontra onde a gente consegue colocar para fora muitas das nossas inseguranças e começar simplesmente desabafar. Olha, é assim que eu tenho me sentido. Já que conversando agora, me vem à mente, à memória, quando a gente veio receber o treinamento a primeira vez para nos formar como ministros, né, do RUF. Isso já, quantos anos atrás? Muitos anos atrás. A gente era consideradas crianças ainda aqui, né? É. E eu lembro que eu tive que escolher um problema para lidar. Meu primeiro problema que eu escolhi foi medo de falar em público. Lembra? Tem sido meu testemunho hoje, né? Mas eu lembro que eu me surpreendi porque eles colocaram como raízes daquele problema coisas que eu não considerava. Eles colocaram rejeição, eles colocaram toda a questão de problemas com a minha como é que eu digo? Minha autoconfiança, mas no sentido de valor próprio, onde havia muita indignidade, né? Colocaram coisas que eu não considerava, controle. E eu lembro que aquilo para mim assim foi abrir os meus olhos e foi revolucionário entender que eu estava sendo influenciado. O medo, na verdade, ele era Um fruto. de certa forma, um fruto de algo mais profundo, né? Então, cavocando essa coisa toda ali, claro, daí fomos descobrindo que essas feridas, elas evidenciavam que a dor que saía dela, o pus que saía dela, era o medo de ser rejeitado, o medo de ser ridicularizado, né? Porque é algo que eu tinha experimentado na minha infância, que nem lembrava mais, que veio à tona durante uma sessão de ministração. E aí todos os mecanismos de defesa que eu adotei, os votos interiores, as promessas que eu fiz, eu nunca mais vou me colocar numa condição assim, onde as pessoas vão rir de mim, sabe? Eu vou ser motivo de chacota. Não, eu não vou. Eu vou me proteger. Eu vou provar que eu sou melhor do que isso. Sabe? Daí com essa toda a questão da performance, o controle. E eu lembro ali, assim, cavocando isso, Deus pôde trabalhar em áreas tão profundas na minha vida, mas por causa de um fiozinho, né? Puxou esse fiozinho aqui de cima, que era o A medo de falar em ponta lá público. era uma coisa. Exatamente. Revelou toda uma estrutura que era muito mais, muito mais profunda e muito mais abrangente, que tocava outras áreas da minha vida. E a gente tem ouvido relatos de pessoas que passam, né, pelos processos, pelas ministrações, onde elas dizem o seguinte: olha, eu vim receber ministração para um problema e o outro problema na minha vida que eu nem estava levando em consideração, Deus tocou e tratou, e hoje eu estou curado nessa área também. Né? Quantas pessoas relatam isso para nós, né? Então, a questão do medo também ela é assim, né? A gente vai, se a gente se permitir investigar, sabe, e começar a entender, existem raízes mais profundas, então vamos ver isso, onde é que elas estão? E começar a trabalhar isso tudo com Deus, trabalhar isso num lugar seguro, poder colocar para fora, poder dar uma voz a esses sentimentos que ficaram suprimidos, como é que eu digo isso? Reprimidos. Reprimidos dentro de si, né? Ficaram sufocados dentro de si. O primeiro passo é começar a se dar conta que esse medo não é o que Deus destinou para nós. Não. Eu disse, às vezes a gente pensa o seguinte: é a minha personalidade. Não exatamente. tem como mudar. Conformismo, né, Jaque? É. Às vezes, questões que a gente pensa, foi assim que eu aprendi, todo mundo na minha família é assim, né? Eu prefiro ser mais seguro, não dou o pé muita. Então, às vezes, amor, nós não temos como entrar por um processo de libertação e de restauração, porque eu ainda não considero, não vejo esse medo reinando em mim, tu entende? Exatamente. Eu não tenho medo. Eu quero trazer um exemplo que é muito comum, e eu colocando para mim, de mulheres, né?
Então, nós criamos os filhos, nós cuidamos da casa, nós tentamos, né, fazer tudo para o esposo, para toda aquela dinâmica familiar. E muitas vezes o que nos rege a fazer algumas coisas é o medo. Então, eu sou cuidadosa em algumas áreas, né? Porque eu tenho medo que isso possa acontecer de novo com os meus filhos, como aconteceu comigo. Ou eu tenho medo da traição, ou eu tenho medo de alguém roubar, ou eu tenho medo da inveja da pessoa, entende? São questões que a gente tem e que a gente está sendo regido por um medo que não nos dá liberdade nenhuma. Na Não, verdade, ele nos amarra e nos ajuda a amarrar o outro. Aí tô exatamente. aqui eu sufocando um filho e na minha concepção eu tô amando, eu tô Uhum, cuidando, eu tô guardando, né? Mas o que que eu tô fazendo? Os meus medos, as minhas limitações que eu permiti que viesse sobre mim, hoje eu já tô projetando no meu marido, é que eu tenho medo que as pessoas venham a falar isso, né? Mas eu tenho preocupação, então aí eu controlo toda a casa. Muito comum, né, nas mulheres essa ação. Vou controlar para que ninguém possa dizer isso. Olha dispensar de energia. E sabe qual é o pior? A gente tem atendido muitas pessoas que daí elas estão ressentidas hoje, como já criaram os filhos, tentam dar voz, né, no casamento do filho. Elas estão ressentidas porque elas dizem o seguinte: eu tento ajudar e ninguém quer, ninguém me escuta, ninguém ouve. É uhum. onde a lei do medo está regendo. E todas as vezes que a gente age pela lei do medo, nós não vamos ter os frutos que a gente espera. As pessoas não vão se sentir cuidadas. As pessoas não vão se sentir valorizadas. Eu achava que sim, mas o fruto do medo nunca é amor, cuidado, paz, segurança, tranquilidade. É controle, é sufocar. Parece que eu tô. Para as outras pessoas, parece que eu tô preocupada comigo. E na verdade é, né? Exatamente. Entende? Muito bom esse exemplo, Jaque. E outra coisa que é muito comum, que a gente tem visto bastante, inclusive foi algo que aconteceu conosco como casal no nosso relacionamento, quando eu fiquei doente, então, na verdade eu ocupei um papel muito passivo no nosso relacionamento, onde ficou sobre ti toda a responsabilidade de cuidar das finanças, de cuidar de todas as responsabilidades do lar, né? E durante um bom tempo ali, tu foi minha babysitter, né? Então, isso acontece muito frequentemente. E aqui a gente está sendo bastante vulnerável e sincero, né, Jaque? Colocando, realmente, isso é uma coisa normal, é uma coisa que acontece naturalmente. Aonde muitas esposas têm que preencher o vácuo, porque o marido muitas vezes não se posiciona. Ele se permite ficar nessa posição de passividade, aonde ele por vários motivos, né? No meu caso, eu citei doença, mas depois já não tinha mais desculpa, né? Quando a coisa começou a se prolongar um tempo mais longo. Mas o ponto é que isso acontece, né? Aí muitas mulheres, muitas esposas não encontram solução, não sabem como lidar. E elas precisam preencher o vácuo. Por quê? Porque se ninguém fizer, a coisa pode desmoronar, né? Alguma coisa de muito ruim vai acontecer com a família. E provavelmente sim, mas a grande verdade é que quando houver esse relacionamento de codependência, a outra pessoa, a pessoa que está ocupando a posição de passividade, aqui eu citei exemplo de marido e esposa, mas pode ser outros níveis de relacionamento também. Essa pessoa que está ocupando essa condição de passividade, que não está se posicionando aonde deveria se posicionar, ela vai ficar confortável e ela nunca vai sair dali. Isso é um relacionamento doentio, né? É uma codependência. Codependência não é algo saudável. Então, às vezes, para quebrar e romper com isso, é exatamente isso. Precisa quebrar e romper. E Tem às que vezes deixar as dói. coisas cair, quebrar. E é Exato. difícil. E quem está disposto a isso, né? Nem sempre. Sabe qual o momento que normalmente isso acontece? Somente quando os fios já foram, né? Ou é uma doença que acontece,
ou são destruição no casamento, onde já está tudo por um fio, Exato. ou são vários exemplos que começam a acontecer, que promovem esse lugar, e é preciso cair para quebrar mesmo. Só que muitas pessoas, elas não estão mais dispostas, elas não querem isso. Já que, assim, ó, o que falta entendimento é o seguinte, que cair para quebrar não é porque eu estou sendo mal, não é porque eu estou sendo uma pessoa que estou sendo abusiva, não tem nada a ver com isso, tem a ver com amor. Eu te amo tanto que me dói te ver nessa condição de passividade. Por causa disso, eu confio que Deus pode ser poderoso o suficiente, que se houver alguma perda no nosso relacionamento, por causa que eu estou deixando agora tu te posicionar na área onde cabe a ti, como responsável nessa área, eu confio que Deus pode restaurar tudo, porque eu estou agindo fundamentada ou fundamentado na lei do amor. E eu acredito que Deus, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Eu não preciso viver escravo de um relacionamento de codependência. Eu não preciso concordar com que tu fique nessa condição inferior àquela que Deus já determinou para a tua vida. E existe amor maior do que esse, Jaque? Não. Na verdade, isso é um gesto de amor. E tu falou de filhos, né? A gente cria os filhos para o mundo, só que é tão apavorante lançar os nossos filhos que a gente criou com tanto amor, com tanto carinho, né? A gente depositou tudo, a gente investe tudo na vida deles. Daí chega a fase da adolescência, a gente começa a ver eles saindo de casa, se envolvendo com outras amizades, e aí todo tipo de coisa de ruim que pode acontecer e que muitas vezes acontece. E a gente fica com o coração na mão, né? E aí é uma outra fase, é um outro tipo de medo. E E também se resume ao fato, enquanto eu seguro o medo, eu não consigo abraçar o amor. Enquanto eu não consigo as duas coisas, tu entende? Eu cuido, eu amo, mas se o medo está regindo, eu não consigo abraçar a paz, a segurança, a certeza, a tranquilidade. Eu preciso deixar ir para poder pegar esse amor. É que nem eu falei, né? Esse copo sujo do medo, aí vem aqui o amor, começa a limpar, e aí aquela sujeira vai saindo, porque não tem como os dois habitar e ficar naquele lugar, né? Então, eu acho que esse é o grande X da questão, que às vezes a gente não se dá conta. Eu quero o amor de Deus. Eu quero ser saturada, né, por aquele amor, reconhecer a certeza da minha segurança. Mas eu não tenho como receber se na minha mão eu estou segurando o medo. Não, vai ser do meu jeito. Então a gente até fez um post essa semana, tu escreveu sobre idolatria, porque é isso que o medo é. Eu estou trocando, ele é o meu Deus, ele virou o meu Deus. E aqui estou eu dizendo, Deus, eu te quero, por que tu não vem e me traz a paz? exatamente. A certeza. Uhum. Mas é que o trono do meu coração tem o medo. Ele está reinando, ele está dizendo como as coisas vão ser. É o que a gente estava falando até agora. E eu vou precisar abrir mão dele, derramar ele, deixar ir, para que esse amor consiga entrar. Então, eu acho que é aí o grande X da questão do porquê que nós não conseguimos experimentar numa profundidade maior o amor verdadeiro de Deus. Muito bom. Sim, e se for parar para pensar, o medo de perder algo, ele é muito constante, né? Ah, se eu optar por isso, eu vou estar perdendo algo. Todo mundo que escolhe perde, né? Já dizia meu professor antigo de matemática. Ele falava assim: meninos, vocês precisam aprender. Quem na vida escolhe, deixa. Se vocês escolherem estar aqui comigo, aprendendo matemática, vocês vão deixar outras coisas. Gênio. Esse cara era gênio. Mas essa é a grande verdade. Sempre que a gente escolher por algo, a gente está abrindo mão de outra coisa, né? Cada escolha... Aqui, até acho que vai vir nesse, mas também tu colocou. O medo é um tipo de fé. Medo é um tipo de fé, exatamente. É a fé que eu tenho no meu coração.
tudo aquilo que está intrínseco, enraizado no mais profundo do meu ser, é a minha fé verdadeira. Se o meu medo é que algo vai dar errado, o exemplo muito bobo, mas quantas vezes a gente segura o prato e pensa, vai cair, tô com medo, e acaba caindo, né? Mas nem sempre acontece, mas de forma geral, tudo aquilo que se estabelece no nosso coração como sendo a nossa fé, ou seja, aquilo que eu dou atenção se torna a minha fé. Eu quero voltar ali, o medo é uma idolatria. Porque em tudo aquilo que a gente foca os nossos olhos, a tendência natural, espiritualmente falando, porque a Bíblia revela isso de várias formas. Eu poderia citar aqui algumas brevemente. Eu posso? Vamos lá, rapidinho. Jacó lidando com Labão, né? Jacó amava Raquel, queria casar com Raquel, trabalhou 7 anos, ganhou Lia, né? Focatrua. Agora tu vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim. Ok, trabalho mais 7 anos. Trabalho mais 7 anos. E naquele período todo, todos aqueles anos que Jacó trabalhou para Labão, Labão enriqueceu muito. Porque havia uma prosperidade, uma força de prosperidade sobre a vida de Jacó, que era divina, que era algo de Deus, né? Então Labão pôde experimentar daquilo. E não queria deixar Jacó sair, né? Mas chegou o dia, então, que Jacó estava lá com a sua família, as suas 2 esposas, seus filhos, e disse, Labão, chegou minha hora, eu preciso ir, né? Preciso agora tocar ficha na minha vida. Tchau. Ele, não vai, fica mais um pouco, né? Não pode ir, tem me abençoado muito e tal. Enfim, os dois fazem um trato, e nesse trato foi dito ali, então, que todas as ovelhas, carneiros, bezerros que nascessem malhados, listrados, seriam de Jacó. E todos aqueles que seriam branquinhos, bonitos, purinhos, né? Esses seriam, então, de Labão. Jacó, muito astuto e muito cheio do dom da sabedoria e entendendo princípios espirituais, o que ele faz? Ele vai lá, pega um galinho, né? E nesse galho ele faz algumas listras. E aí, cada vez que o gado, as ovelhas, os carneiros, esses animais que estavam lá, eles iam cruzar, Jacó ia com aquele galinho na frente e colocava nos olhos do casal, então, que estava ali na relação, né? Então, acabava que aqueles animais concebiam criação, que eram malhados, listrados, porque estavam olhando aquilo. E ali revela esse princípio, a palavra revela então o princípio de aonde a gente coloca o foco da nossa atenção. É a tendência natural de a gente ver que a gente vai reproduzir. E a palavra diz em 2 Coríntios 3,18, né? Que com nossos rostos desvendados, ou seja, não tem nada que cobre os meus olhos. A gente contempla o Senhor da Glória como por um espelho, ou seja, uma imagem que se reflete. E daí nós somos transformados de glória em glória, segundo pelo Espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu consigo contemplar Deus como Ele verdadeiramente é, eu acabo me tornando nessa imagem. E é de pouco em pouco, é de glória em glória. É com essa luz que é refletida a cada pouco. Então, aqui eu digo o seguinte, se em vez da atenção dos nossos olhos, se os nossos olhos não estão se focando no Senhor, nas suas promessas, mas estão se focando porque a gente está atormentado por causa do medo, é isso que a gente está focando os nossos olhos. E os frutos, a partir dessa fé ou dessa idolatria, porque é uma idolatria que se assenta acima de Deus, são frutos que são providos do medo, né? Então a gente sabe, vão ser listrados, malhados e aquela coisa toda, né? Muito Então, bom essa demonstração de aquilo que os nossos olhos estão fitando. É fé, como tu falou, é uma idolatria. exato. E eu queria que a gente falasse um pouquinho como é que a gente acessa, então, a lei do amor, né? O que a palavra nos diz? Porque, ok, compreendo que, estou agindo através da lei do medo, estou me protegendo, estou tentando proteger as pessoas para que ninguém se machuque, eu não me fira. Como é que eu mudo isso? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que medo não é somente um sentimento, né? O medo que atormenta, que influencia a pessoa a ficar estagnada, atrofiada no seu desenvolvimento e amadurecimento, ele é uma influência espiritual.
E quando a gente fala de influência espiritual, a gente está falando, sim, Satanás, seus demônios. Então, sim, existe esperança, né? E a palavra diz que Jesus veio para destruir toda obra do diabo, né? Então, ele se manifestou com esse propósito de destruir as obras do diabo. Então, existe a esperança quando a gente lida em níveis espirituais, batalhando contra esse espírito de medo, essa influência. Em primeiro lugar. Segundo lugar, a gente precisa entender que muitas vezes, muitas das nossas características naturais, elas foram herdadas, né? E isso é comprovado cientificamente. Se a gente for olhar, muitas pessoas que têm síndrome do pânico, por exemplo, ou alguns outros tipos de fobia, a gente consegue ver uma influência genética, cientificamente comprovado. Então a gente vê que esse legado hereditário ele precisa também ser trabalhado. Essa atenção ela precisa ser dada. E agora quando há então essa propensão para que se desenvolva esse tipo de sentimento, esse tipo de manifestação na vida de uma pessoa, provavelmente vão haver muitos eventos que registraram, que marcaram o coração dessa pessoa, aonde ela passou a acreditar. É verdade, o mundo é assim mesmo. É verdade, não tem solução para mim. É verdade, essa é a minha condição. É verdade, isso é quem eu sou. Então a gente começa a entender que o coração da pessoa tem fragmentos que foram silenciados e que dentro dela há um grito desesperador por socorro. Mas é um grito silencioso, ele está doendo, ele range por socorro. Enquanto essas áreas fragmentadas elas não forem honradas ao ponto de dizer eu vou te dar chance de poder verbalizar tudo isso. Sabe, seja num ambiente de segurança, conversando com alguém, desabafando, colocando para fora. A grande verdade é que o único que já conhece tudo que está dentro de nós e que é um lugar mais seguro possível é o Senhor. Ele já conhece cada pensamento, cada palavra, ele sabe a palavra antes dela sair da nossa boca. Ele conhece os nossos segredos mais profundos. Então, é por isso que a gente sempre orienta, né? Dá uma chance de você encontrar um lugar seguro, talvez separar um tempo para estar com o Senhor e perguntar, Senhor, revela para mim, quais são essas áreas dentro de mim que foram silenciadas e que estão abafadas e que precisam ser verbalizadas. Isso vai fazer toda a diferença. Porque no momento que esses fragmentos do coração, que estão ali latejando, que precisam ser honrados, é como uma criança que foi trancada numa sala e ela precisa da devida atenção. Ela precisa sair dali, porque senão ela nunca vai conseguir crescer. E é assim que muitas pessoas que são atormentadas pelo medo, elas se sentem como uma criança, uma maneira infantil em muitas áreas. Uma insegurança, uma coisa infantil. E elas se perguntam, não sei por que eu ajo assim. Eu não sei porque eu sou tão infantil nessa área. A verdade é que ela foi atrofiada. Aquela fragmentação do coração, ela nunca conseguiu se desenvolver. Então, o lugar seguro sempre é com o Senhor. Poder dizer, Senhor, revela para mim quais são essas áreas no meu coração que tu deseja ouvir a minha voz, que eu possa desabafar, colocar para ti cada um desses sentimentos que foram silenciados dentro de mim. E no momento que isso começa a acontecer, a gente está, na verdade, fazendo uma transferência, né? A gente está chegando diante de Jesus com o nosso fardo pesado e entregando para ele. E quando a gente faz isso, a palavra dele é muito fiel. A palavra é muito fiel. Ele diz, trazei a mim os vossos fardos pesados, e eu vos aliviarei, e colocarei sobre vós o meu fardo que é leve. E aí Então, tu fala da transação. é uma transação, onde eu O que eu simplesmente entrego. vejo, o que eu vejo, Marcelo, é nós queremos resolver algumas situações que nos limitam, sabe? Eu vejo as pessoas, nós queremos. Agora, às vezes, o que eu quero é que tu ore por mim. Eu quero que tu faça algo por mim. Eu acho que essa parte, nós fomos acostumados, sabe? Como aquele bebê que recebe a mamadeira e depois ele não vai na mesa comer, e ele não sabe que ele precisa, ele está sempre esperando. E com isso não é com um Acusação. julgamento onde eu estou Exatamente. dizendo, tu devia. Não, eu estou dizendo, a gente tá como uns cegos dizendo, por favor, alguém tira essa venda enquanto eu tô aqui, ó. Sabe? O Senhor
nos capacitou, ele não nos limitou. E claro que existem pessoas que vão nos ajudar na nossa jornada, mas isso tu deu o beabá, né? Agora, tu disse, ok, pergunta para o Senhor, quais são as legalidades? Olha a evidência na tua vida. Uhum. Depois, tira esses sentimentos do armário e começa a falar sobre eles. E o que eu noto é que, quando eu digo isso para alguém, as pessoas, elas dizem o seguinte, tá, aham. E deu, porque daí eu quero ouvir uma outra coisa onde vai dizer, não, fala comigo, repete essa oração forte agora. Aham. Né? Agora está sendo quebrado, agora está sendo... E claro que são estruturas demoníacas que podem e devem ser quebradas. Mas o fato é que se a minha mente, se o meu coração está aprisionado no medo, eu preciso aprender a abrir essa porta e dizer, medo, sai agora, porque eu permiti o amor vir. Tu entende? E aí a gente tem... Porque se uma vez eu aprendo a fazer isso com uma coisa, eu sei fazer com as demais. Exato. Sabe aquela sensação assim, eu não quero aprender a andar de bicicleta, tão chato. Mas Tanta depois eu vou coisa. poder andar em todas. Mas, Uhum. eu não quero. E eu acho que a gente tem ficado isso quando a gente fala de restauração. As pessoas Exato. têm vindo para nós e elas dizem, eu quero que vocês ministrem. E não Uhum. há problema nisso. Claro que não, por isso que a gente está aqui, né? Mas nossa tarefa também é poder ensinar cada um comer o seu feijão com arroz. Exatamente. E poder dizer, Senhor, revela, mostra, faz, para que eu não seja aquela bebê constantemente e eu não sei como agir. Eu fico esperando que alguém um dia faça alguma coisa para mim, que Deus do céu um dia venha e faça. Quando, na verdade, Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança, Ele nos capacitou, Ele nos deu inteligência. Nós não somos uns seres que não têm condições Exato. de fazer essa transação. E quando eu aprendo a fazer ela, neurologicamente alguma coisa está acontecendo. Uhum. Porque as sinapses, as rotas que eu aprendi, eu agora fiz assim, opa, tem uma outra rota que eu aprendi. E Uhum. aí eu tenho aquela opção sempre de ir. Sabe aquele caminho que a gente descobre? Enquanto a gente quer um GPS, essa é a analogia. Eu quero um GPS porque eu não quero ter que pensar que eu tenho que dobrar aqui, daí eu dobro lá. Mas se eu fizer isso 2 vezes, prestando bem atenção, eu nunca mais vou precisar do tal do GPS. Sabe? Acho Existem lugares que eu Uhum. preciso de um GPS. Que é impossível chegar lá sem o GPS. Mas aí depois eu tô, que nem eu tô hoje. Eu tô Uhum. aqui eu só uso o GPS para ir ali na esquina achar não sei o quê. E às vezes é isso que a gente tem feito com a nossa vida. A gente não tem se responsabilizado pela rota, pelas decisões. Uhum. E como agentes de restauração e que lidamos com influências demoníacas, às vezes as pessoas estão dizendo isso, mas é que não adianta, realmente uma influência demoníaca. Uhum. A gente tira a parte de que só tem uma influência demoníaca, porque existe uma legalidade, então é a minha parte remover isso e trabalhar isso, para que essa Uhum. influência demoníaca saia. Não é eu não faço nada e essa influência demoníaca vai ter que, sabe? Então eu não sei, existe essa sensação que eu tenho de nós capacitarmos cristãos a não somente ficar, pois é, viu, acho que tem uma coisa lá, talvez alguém vai ter que, mas de nós nos sentirmos Empoderados. responsabilizados a ponto de agir Quando é que uma pessoa tem poder, Jaque? A gente quando sempre ela fala tem sobre isso. responsabilidade. Quando ela tem o quê? Responsabilidade. E junto com o poder vem a autoridade, né? Porque ela tem responsabilidade. Sabe o que a palavra diz em 2 Timóteo 1,7? Deus não vos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Olha que incrível isso. É uma balança. De um lado está o medo, do outro lado está amor, poder e mente sã. Equilíbrio. E às vezes a gente, Moderação.
Existem traduções, sim. Em vez de medo, tem outras traduções que diz timidez, por exemplo, ou covardia. Mas a original quer dizer medo. Moderação, sim. Equilíbrio, Equilíbrio. mente sã. Aham. Uau. Mas esse é o ponto. É importante a gente visualizar como se fosse uma balança, aonde um lado está o medo e do outro lado está amor, moderação, de novo, poder, porque tem uma responsabilidade também, então foi revestido de poder. Existe amor, amor para quê? Para poder experimentar de liberdade, de verdadeira liberdade, que não aprisiona, mas que dá asas, que dá permissão, vai, aonde o coração que estava fechado por causa do medo, ele é aberto de novo. Eu posso confiar, porque sei que ainda que eu venha ser agredido novamente, ainda que eu venha ser ferido novamente, eu sei que vai ser um convite para eu me aproximar do meu Pai, que restaura o meu coração. Porque cada vez que dói é apenas um convite para que eu possa chegar diante de Deus e falar: Deus, está doendo e eu preciso de Ti agora. E não existe coisa mais linda do que isso, Jaque. Poder desfrutar de um relacionamento assim, próximo. Foi por isso que Jesus pagou um preço altíssimo na cruz. Para que a gente pudesse ter esse relacionamento de intimidade com o Pai que conhece cada área do nosso coração, restaurado. Sabe, às vezes a gente acha que oração é simplesmente colocar e desabafar para Deus todos os nossos problemas e dizer assim: Senhor, se tu estiver em cima, por favor, atende o meu pedido. Não, oração é muito além disso. A oração é comunhão. A oração é realmente essa transferência aonde eu entrego e eu recebo, aonde eu falo e eu escuto. Eu tenho uma boca, eu tenho dois ouvidos. Se eu uso uma boca para falar, é melhor usar duas vezes mais os meus ouvidos para poder ouvir aquilo que ele tem para falar para mim. Poder ser abunda... abundante, abundanciado. Não sei se existe essa palavra, estou querendo palavra nova aí. Mas é Abundante. como a visão do copo aquele, o copo com água suja. Aonde, tá aqui, Senhor, tá aqui essa água suja. O que tu pode fazer com isso, Deus? Tu quer ministrar amor? Tu quer derramar amor sobre essa água suja? Então vem, eu estou aberto, eu preciso de ti. Sabe, às vezes só falta a disposição de se colocar nesse lugar. Aqui a gente está falando um monte de coisa, às vezes parece assim, algo muito distante, tipo, dá voz aos fragmentos do coração que estão ali silenciados. Mas é tão simples quanto isso, Deus. A grande verdade é que eu sou como uma criancinha agora, que precisa ser amada por ti. Eu sou como um filhinho que precisa saber que tu é meu papai e que tu me ama. Não existe outra forma, Jaque. Não. Uau. Uau. Esperamos que vocês foram abençoados com essa revelação de que a lei do amor é forte, é grande, é maior, é poderosa e está disponível, né, amor? Tá. Mais alguma coisa antes da gente terminar? Eu acho que não, nosso desejo é que cada pessoa possa experimentar isso, né? Que a igreja de Cristo possa se levantar nessa realidade. Sabe, chega de ser escravo de medo, chega de viver uma vida baseada em regras humanas, fundamentada em medo, fundamentada em medo de fazer as coisas erradas, medo de pecar. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não, chega disso, gente. É tempo de viver relacionamento. Ser guiado pelo Espírito Santo exige relacionamento. Só que às vezes a gente não está disposto a isso. Por quê? É porque a gente não desenvolveu isso ainda. A gente não conheceu o amor do Pai. A gente não conheceu a disponibilidade, a disposição dele em vir nos visitar, em ter relacionamento conosco, e nos pegar pela mão e nos levar onde ele quer levar. No desconhecido, é pisar onde não tem chão, sabe? É nos levar a um lugar deserto e dizer: onde tu plantar, onde tu colocar a planta do teu pé, essa terra eu vou te dar por herança, ela é tua. Vai! Não tenha medo, porque é uma promessa. Não é porque tu não precisa ter medo, é porque eu já te dei todas as ferramentas. Se eu falo para ti, entender que Deus, se tu me deu uma palavra, se tua Bíblia diz uma lei, é porque tu já deu graça, tu já deu condições para que essa lei ela possa ser para que eu possa cumprir com a tua lei.
Sabe, às vezes a gente vê, a gente lê a Bíblia e pensa, nossa, Deus é um Deus tão duro. Olha quantas leis, olha quanta coisa. Mas se a gente olhar cada uma das leis como Deus falando, eu já te dei condições. Isso aqui está aqui porque eu contigo já venci tudo isso. E eu tô te guiando nesse caminho para que tu possa ter vitória também. Então, cada coisa na Bíblia, onde diz não, sabe, sede perfeitos como teu pai é perfeito, não fala que eu tenho que ser perfeito, ele fala que eu já sou perfeito. Na perspectiva dele, eu já sou perfeito. Quando João escreve, jovens, escrevo-vos, pois sois fortes e já venceste o maligno. Não é porque muitas vezes eu estou me sentindo forte, é porque nele eu já sou forte, nele eu já venci o maligno. Então, acho que chegou o tempo da igreja, nessa estação, nesse tempo, abrir os olhos e parar de viver por regra, tentar, me dá uma regra aqui, me diz o que é certo, o que é errado. Porque é mais fácil seguir um livro, um manual, do que viver em relacionamento, Jaque. Só que isso é muito distante, não é isso que Deus tem preparado para nós. O que Deus tem preparado para nós não é seguir um manual, mas é seguir aquele que criou o manual. É poder dar permissão para que ele possa se apresentar para nós e apresentar quem nós já somos para nós mesmos. Para que a gente possa simplesmente se conformar a essa nova realidade, a nova natureza. Uau! Uau! Bom, enfim, a lei do amor ela é superior à lei do medo. Ela já Muito venceu, já triunfou, só cabe a nós agora aceitar isso, né? verdade. Uau! Gente, incrível poder estar aqui com vocês, compartilhando. Obrigada, amor, falando sobre a lei do amor contra essa lei do medo. Se vocês entraram agora, vão lá. Vocês têm acesso a essa live. Em seguida já vai estar no IGTV para vocês assistirem ela. Mandem para as pessoas que precisam ouvir sobre isso. E deixa o teu comentário. O que para ti falou forte? Eu vi aqui alguns comentários agora da Lisandra também, da Rosa. Né? Deixa lá um comentário. O que para ti falou nessa live? Certo? Um abraço para todo mundo. Muito Tchau, amor amor. para todo mundo, né? Amor de Deus Muito sobre todo amor. mundo. Verdade. Tchau, tchau. Tchau.